Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tribo do Despertar. Hoje estamos com uma convidada super especial, Eliane de Araújo. E aí, Felipe, o que conta pra gente hoje? Salve! E aí, tranquilidades? Estamos hoje aqui em mais um episódio. Estamos com a Eliane, da Consciência Cósmica. E, pessoal, vocês precisam conhecer esse espaço, precisam conhecer a Eliane, as palestras que tem lá. Um espaço super convidativo, com conhecimentos maravilhosos, no qual você sai de lá com bastante soluções e esclarecimentos. Bem-vinda, Eliane! Eu que agradeço, Felipe. Obrigada aí também, Ricardo, né? Tribo do Despertar, eu elogiei agora o nome, que nome bacana, isso aí. O pessoal precisa despertar para consciência cósmica, né? Com certeza. Eliane, fala um pouquinho da sua trajetória pra gente, se apresenta para o pessoal que não te conhece. Tá. A minha formação, eu sou bacharel em matemática, né? Com ênfase em processamento de dados, com especialização que se hoje chama de TI, né? Na época não tinha essa nomenclatura, então gosto muito dessa área. Trabalhei em empresas como General Motors há algum tempo nessa área de sistemas, né? Mas desde criança eu sempre senti um chamado para essa área holística, né? Com uns 10, 12 anos, eu ia sempre em Santo André, na casa dos meus tios, e eu queria brincar com os meus primos, né, na cidade. Falei, mãe, deixa eu dormir aqui. E eu dormia numa caminha que tinha na biblioteca do meu tio. Acho que foi aí que tudo começou. E meu tio, ele tinha livros, e eu criança, como os livros do Lobo Sangue Rampa, Terceira Visão, O Manto Amarelo. Ele tinha toda a coleção da revista Planeta, né? O pessoal que tem mais idade lembra da Planeta, né? Uma revista muito interessante, ligada ao esoterismo na época também. Livros como Lourenço Prado, Alegria e Triunfo, enfim, Joseph Murphy, e com uns 10 anos eu já lia tudo isso, né? Numa época que não se falava nesse assunto. Então eu pensava assim, quando eu crescer eu quero trabalhar com algo assim, né? Mesmo fazendo matemática, tudo. E isso acabou se transformando na consciência cósmica. A história é longa, viu? Assim, mas daí que surgiu essa semente, né? O meu tio tinha pêndulo espalhado para a casa inteira, pirâmides, né? E aí, com uns 15 anos, eu fui fazer cursos de radiestesia, radiônica. E foi meu professor primeiro na época, foi o professor Juan Ribot, né? Que hoje tem mais de 80 anos. Então, eu comecei assim muito cedo, né? Nessa área holística, né? Agora, como surgiu a consciência cósmica, né? Bom, eu trabalhava então em empresas, né? Ok, CLT. E um dia eu pedi a conta para trabalhar por conta. Assim, vou fazer algo, vou vender sistemas, etc. E nessa época eu comecei a ouvir a rádio, que antes se chamava Diário do Grande ABC, onde tinha o Gaspareto. Ficava em São Bernardo essa rádio, nos anos de 91, mais ou menos, né? Faz muito tempo. E aí, depois dessa rádio, né, eu comecei a fazer dicas de um trabalho do mapa numerológico, né, que eu faço até hoje. Essa rádio se mudou para Consolação, mais tarde para Paulista, que virou a Rádio Mundial, mais tarde a Vibe Mundial. E aí, com esse trabalho de numerologia, eu comecei a dar entrevistas nessa rádio, no programa da Beth Frati, na época, né? Que ela era dona da Nirvana em São Caetano. E aí que aconteceu que eu já estava na rádio divulgando mapa numerológico. Como eu sou analista de sistema, eu desenvolvi um sistema, né, de numerologia. E aí eu precisava de algo para patrocinar o programa, né? Porque o programa de rádio era pago, né? E é até hoje, eu acredito. Então, aí eu montei uma lojinha, na verdade, na Avenida Paulista. Mas começou assim, eu precisava de um ponto para distribuir o mapa numerológico. Assim começou a consciência cósmica. Cheguei numa lojinha lá na Paulista, sabe esse pessoal que vende coisas do Paraguai, outlet, né? Aí eu falei assim, Sim. moça, eu preciso de um ponto para o pessoal, para os ouvintes da rádio, vir buscar o mapa, que era bem em frente ali o metrô Brigadeiro, né? Aí ela falou, tá bom, eu te cobro X por mês. Falei, tá bom, o cliente vem aqui, você entrega o mapa numerológico impresso, encadernado, e você põe o dinheiro nesse envelope. Ela, ok. Só que aí, na época, eu vendia muito mapa. Não tinha YouTube, não tinha internet praticamente, né? Eu tô lá para 90 e tantos, né?
acho que 94, 95, enfim. Aí o que aconteceu? Ela queria cobrar de mim o valor que ela pagava do aluguel do stand, né? Aí eu falei assim, pera lá, então eu vou alugar um stand para distribuir o mapa e fico eu aqui. Aí eu fui lá e aí surgiu a primeira loja, né? Que foi no dia 24 de junho de 96, dia de São João, né? Uma data importante até no esoterismo. Mas acho que era uma segunda-feira, foi por acaso. Eu, então, abri as portas ali da lojinha da Eliane, né? Só para distribuir o mapa. Eu falei, gente, o que eu ponho nessas prateleiras, né? Vou ficar só eu e o computador aqui, né? Aí eu liguei lá pro Vida e Consciência, né? Que era o espaço da Zíbia e do Gaspareto, e falei, eu quero 10 de tudo que tem aí. Aí veio 10 fita cassete de cada título do Gaspa, os livros da Zíbia, e eu enchi as prateleiras com esse produto, que eu achava muito importante as pessoas conhecerem o trabalho do Gaspareto, que eu gostava muito também. Só que aí não vendia muito. Não vendia porque o público que não era da rádio não conhecia, né? Aí eu falei, vou vender CDs New Age. E na época, os CDs New Age eram originais, todos eles, não existia cópia de CD, tudo original, importado, lindos, né? Do mundo inteiro. Desde CDs chineses, de cura, era muito lindo esse trabalho. E começamos a vender CDs New Age na loja. E aí que eu cheguei na rádio e falei, pessoal, a lojinha da Eliane, que também distribuía livros, os comunicadores da rádio, tudo que era da rádio, o pessoal encontrava lá, né? Precisa de um nome. Eu vou pedir para vocês mandarem uma carta para mim. Era carta, não tinha e-mail, gente, era carta. E vocês vão escolher um nome para a lojinha da Eliane. Quem ganhar, né? O nome tem que bater pela numerologia e eu gostar, vai ganhar um livro. Né? Eu tenho aqui em casa esse livro. Vai ganhar um livro. E ok, eu recebi 50 cartas, cada qual com nome, né? Aí eu coloquei lá no computador, mas nenhum batia pela numerologia do jeito que eu queria. Quando eu gostava do nome, não batia a frequência, papapá. Aí eu peguei assim, coloquei no computador assim, né, no meu sistema, falei consciência cósmica. Aí deu o número 77, que é o número mestre, né? Enfim. E eu falei, gente, vai ser isso, consciência cósmica. E o que eu faço com essas cartas, né? Eu prometi um brinde para o ouvinte. O que eu fiz? Comprei 50 livros e cheguei na rádio e falei, pessoal, o nome vai ser Consciência Cósmica, porque é assim, assim. Eu escolhi e a frequência é fantástica. E todos que participaram vão ganhar o brinde que eu prometi. Aí eu coloquei 50 livros no correio e todos os ouvintes que participaram ganharam, né? E assim surgiu o nome Consciência Cósmica, a primeira loja. Dessa loja, eu abri mais 3, eram 4 lojinhas Consciência Cósmica, livraria. Uma na Paulista, outra no metrô São Bento, uma no Outlet, era Promo Center na época, né? Outro lá na Augusta e no Shopping ABC Plaza em Santo André. Isso foi até 98, 99, porém o dólar, não sei se vocês se lembram, de R$1 ele pulou para 2. E aí o que aconteceu? Praticamente, entre aspas, quase quebrou, né, o negócio. Por quê? Eu vendia muitos CDs importados, eu lembro que o valor era R$25 o mais caro, ele pulou para quase 50. Aí não vendia mais, né, porque ficou muito alto o valor. Não existia Spotify, nada disso, né? E aí, mesmo assim, o pessoal não tinha condição de comprar como antes, né? Os importados. Aí, o que eu fiz? Eu falei, não, aí já não dá, né? Porque aí parou de vender por causa do aumento do dólar. Aí, na época, nós encontramos a casa, que eu estou até hoje, que é ali na Alberto de Oliveira, né? Consciência Cósmica. E alugamos aquela casa, eu aluguei, e estou até hoje, né? Isso foi em 99, mais ou menos. E o que eu fiz? Eu fui fechando as lojas e trazendo o estoque para a livraria. Então, eu fechava uma loja, demitia funcionário. Eu tinha muitos funcionários na época, acho que mais de 10. Aí, e fiquei lá, né? E estou até hoje. Mas o intuito, na época, era só a loja, era ter a livraria ali. Mas o fundo da casa tinha um quintal todo quebrado, sabe? Assim, que servia de estacionamento, onde hoje é o salão, né? Eu chamei meu pai, que também ele era da área de manutenção, trabalhava, enfim, conhecia muito.
Eu falei, pai, e se cobrir aqui, montar o salão de palestra, essa casinha vira banheiro, e aí eu chamo o pessoal da rádio para dar palestra aqui, cursos, né? Meu pai, legal, vamos agitar. Aí chamou pedreiro, aquela coisa toda, e virou o salão que vocês conhecem hoje. Muitos já foram lá, né? Não sei, acho que milhares de pessoas passaram por ali. Aí é a lojinha que virou espaço, e virou um espaço holístico, né? E depois eu comecei a levar o pessoal para viajar, aí virou agência de turismo. O professor Léo Fonseca foi um dos primeiros que eu convidei para ir para São Tomé das Letras, né? E aí, enfim, tive que abrir a agência, porque começou o movimento, né? Tivemos lá pessoas fantásticas, como o professor Ademar Ramos também, né? Não sei se vocês conheceram, ele era da Eubiose, teosofia, né? Assim, incrível, acho, uma grande consciência que tivemos ali. E somos guardiões, né, do conhecimento até hoje, porque no nosso canal de YouTube, nós colocamos lá, né, algum material dele também, as aulas que ele deixou. Então, é uma jornada longa, né? Caramba, que inspiradora essa jornada, hein? De matemática para abrir o espaço super conhecido Consciência Cósmica, né? Que legal, de verdade, assim. É muita inspiração, né, para o pessoal que também quer ter esse despertar, né? Vai ajudando a galera a se inspirar. Sim, mas as coisas foram acontecendo, né, num fluxo muito natural. Você vê que uma coisa foi virando outra, que foi virando outra, e eu não sei no que vai virar. Hoje está tendo muitos trabalhos lá espirituais, né? Está virando quase um centro espírita ali, né? Assim, tem muito trabalho de cura hoje em dia, né? Além da apometria, tem uns trabalhos bem interessantes lá, né? Também ligado a essa área mais espiritual mesmo. Mas o propósito da consciência cósmica realmente é o despertar, né, das pessoas. Eu nunca gostei muito do esoterismo, aquele esoterismo que você dá 3 pulinhos e resolve a vida. Não gosto de ver milagres, nunca gostei. Às vezes chega cliente lá, eu preciso disso para mudar a minha vida. Eu falei, você não precisa de nada, só precisa de você, vai meditar. Tá tudo dentro de você. Mas se você precisar de uma muleta, tem algumas coisas aqui que podem te ajudar. O segredo não está na pedrinha, o segredo não está em coisas externas, né? A gente sabe que está dentro da gente, onde Com tudo certeza. acontece. Né? Que até o nome do meu livro, né? É dentro de ti onde tudo acontece. Né? Eu também sou escritora, tenho 3 livros, né? Caramba, 3 livros publicados. Eu penso da mesma forma, né? Acho que tá dentro da gente. O pessoal sempre vai procurar no externo, né? Essa questão, né? Eu fico pensando, pô, a gente também é capaz, né? Sim, as pessoas hoje, assim, hoje ou talvez sempre, né? Enquanto houver guerras, a gente vê, né, o quanto as pessoas estão perdidas, né? Porque se você tiver paz dentro de você, paz na sua casa, paz no mundo, né? Assim, paz no... Ok. Então, esse olhar para dentro é a grande questão. E a maioria fica procurando milagres externos. E eles não existem, de fato. Se não houver uma transformação interna, nada de novo acontece. Porque tudo tem a ver com a frequência interior que atrai as oportunidades, atrai as amizades, atrai todo o movimento da vida, de fato. Então, eu falo que eu sou uma esotérica sem ser muito, né? Porque já cheguei a vender alguns produtos, não vou citar quais, mas enfim, que havia um bem pequenininho e outro muito grande. Aí eu falava assim, eu preciso comprar esse grande, né? Que era bem mais caro. Eu falei assim, na verdade você não precisa de nenhum dos dois, ou então compra o menor, que é mais acessível. Porque, na realidade, está dentro da gente, de fato, né? Então, uma das coisas que eu incentivo as pessoas é esse caminho da meditação ou da autoobservação, da transformação interna, que a maioria não quer pagar o preço por isso, né? Com Se você certeza. tiver uma fila, aqui está os milagres, a fila vai ser longa. Aqui está a fila da transformação pessoal. E tem um preço de você enxergar suas sombras, de você enxergar coisas em si internas que é preciso lapidar e é preciso olhar para as suas dores internas, né? Muitos não querem ver, porque é muito difícil olhar, né, esses aspectos a serem lapidados, mas são os que realmente mudam
você, né? E tudo, né? Ao seu redor, de fato. Eu lembro que a primeira vez que eu conheci a consciência cósmica, eu participei de um curso de massagem, conversando com o pessoal que estava fazendo o curso, e falaram, ó, vai ter uma palestra na consciência cósmica do Lalá. Aí eu, mas quem é o Lalá? Não, ele fala sobre ufologia. Aí eu, ufologia, eu já ouvi falar esse nome já. Aí fala, não, eu estudo de fora. Aí eu pensei na época, nossa, mas tipo, pô, tem YouTube hoje, dá pra pesquisar sobre a Europa, Estados Unidos, esses lugares, tudo. Aí o pessoal, não, eu não tô dizendo esse lá fora, é lá fora. Aí eu, ah, não, beleza, né? E aí eu fui, tipo, falei, não, acho que deve ser uma experiência legal, né? E quando eu cheguei, eu lembro que eu tava, acho que na recepção, eu tava encantado, porque tava vendo os livros, tudo, e tinha até um baralho que, quando eu fiz um curso de confecção de tambor, eles usaram para poder ajudar nós a ter uma carta de consciência, né? E aí eu tava Sim, olhando o baralho, eu comecei a pegar uns 4, 5 livros, eu falei assim, não, acho que eu vou pegar isso aqui pra ler, deve ser muito legal, tudo. E eu acho que, pelo que eu lembro, você tava na recepção, aí você olhou assim e falou assim, pô, isso aí tá muito curioso e muito perdido. Aí você, não, posso te ajudar? Aí eu, pô, eu não sei como você pode me ajudar, mas eu tô com muita curiosidade e tô encantado com os livros. Aí você me falou assim, ó, começa do básico, começa respirando, se concentrando em si, olhando pra si. Vai lá ver a palestra, termina a palestra, você vem aqui na calma e vê o que toca mais você e leva um. Começa por um, porque você levar um monte, vai ser um monte de informação e você vai acabar mais perdido do que você tá agora. Aí eu falei, não, tudo bem, eu acho que eu acho que ela tem razão. Aí eu fui, eu entrei, assisti a palestra, foi maravilhosa. Tipo, foram assuntos assim que eu nunca tinha visto na vida. Até mesmo as pessoas que eu fui conversando do lado, assim, entre uma risada e outra. E aí eu falei assim, nossa, nesse lugar eu me sinto bem, sabe? E aí quando eu saí, eu já comecei a olhar as pirâmides de cobre. E aí eu falei, nossa, mas que bonitas as pirâmides, mas eu acho que tem alguma coisa ali, né? E aí eu comecei, tipo, a ler os livros assim, mas as capas assim, eu fui vendo que aquilo ressoava comigo. E aí eu lembro que eu comprei um livro, não lembro o título dele. Aí eu destrinchei ele, acho que em 1 ou 2 meses eu li o livro. E aí no outro curso um amigo falou assim: Nossa, pô, eu adoro esse livro, mas eu nunca tinha achado ele para comprar. Eu não, top, presente para você, que eu sei que lá eu volto mais vezes. E é bem isso daí, tipo, eu fico muito feliz que começou até próximo daqui da minha casa esse projeto maravilhoso em Santo André. E de estar aqui presente hoje contigo, falando sua história, falando sobre o início da consciência cósmica. E, poxa, parabéns pelo trabalho. E tenha certeza, essa sensibilidade de ajudar as pessoas pelo simples, pelo sutil, faz total diferença. assim. E você é do ABC, então, né? Que legal, Felipe. Eu nasci em São Caetano do Sul, me formei em Santo André, morei em Santo André, na Vila Palmares, muitos anos, né? Até me casar, né, na época. E, assim, estudei na Fundação Santo André, você deve conhecer, né? Foi ali que eu me formei. E gosto muito do ABC, né? Assim, a GM, quando eu trabalhei na General Motors, era em São Caetano. Eu tinha 16 anos, eu entrei lá como estagiária. Eu tenho muito carinho pelo ABC, né? Hoje, aí eu tive que mudar para São Paulo, já moro na Moca, até para ficar mais próximo à consciência cósmica, né? Que é na Bela Vista, tá sempre ali, né? Também. Sim, o Despertar, né? Até o nome do canal de vocês, Tribo do Despertar, é interessante. Às vezes a gente pensa assim, será que o que eu vou falar ou a minha contribuição como canal de vocês, né, vai fazer diferença com tantas coisas? Mas é aquela história, né? Se fizer diferença para um, de repente vocês vão atrair um público que nunca ouviu falar disso e pode aí se conectar. Falei assim, nossa, o que tem para eu descobrir? E uma pergunta que eu ouço muito, sabe, lá na consciência, assim, por onde eu começo? Talvez foi a sua pergunta, né?
Aí eu falei assim, o caminho é tão único, né? O caminho é tão único, porque eu acredito que depende das suas vivências passadas, não só dessa vida, mas eu acredito em outras encarnações também. Então, uns têm mais afinidade com a Índia, por exemplo, né? Então, de repente, um mantra, os conhecimentos da Índia vai tocar aquela pessoa. O outro vai ser pela cabala, o outro, né? Então, cada um tem outro pelo xamanismo. Por isso que a consciência cósmica, eu nunca... se você olhar lá, não tem uma linha específica. Eu falo assim, o que é da luz é bem-vindo. Então, se você perguntar que religião eu tenho, né? Eu falo que eu sou budista, eu sou evangélica, eu sou xamã, eu sou da Umbanda, eu sou de todos, né? Meu pai era evangélico, eu levava ele na igreja, acho lindas as músicas evangélicas, as músicas católicas, as músicas da Umbanda, as músicas de Mãe Maria, até levei um grupo recentemente, né, na Aparecida do Norte, né? Faz uns 15 dias. Então, e por que eu pus o nome Consciência Cósmica, né? Porque, assim, desde criança, eu me lembro em Santo André, lá na Palmares, no quintal da casa dos meus pais, eu gostava muito de ficar olhando o céu, as estrelas, ficar lá no jardim, né? Que era uma casa. E aí eu lembro da televisão. E às vezes brigas, era branco e preto ainda, hein? Olha só, estou revelando a minha idade. Tinha muita briga, talvez tenha até hoje, religiosas, né? E aí guerras religiosas. E eu ficava olhando as estrelas assim, imaginando, né? Por que as pessoas brigam por causa de religião se Deus é maior que o planeta? Porque se você se imaginar sentado numa estrela olhando o cosmos do universo, e aí da estrela você observa o planeta vendo as pessoas brigando por causa de religião. Aí você fala, não faz sentido. Assim, um jogando pedra no outro, falando, essa é a verdade, essa é a verdade. Quando a verdade é muito maior que esse minúsculo planeta Terra. Então, por ter essa visão desde criança, né, eu pus esse nome Consciência Cósmica, e onde nós acolhemos aquilo que é da luz, né, nas várias frequências da luz. Porque a luz, né, como tem o arco-íris, né, vermelho, papapá, tem todas as frequências. Então, todas são belas, né? E quando unidas, é o que acontece e traz a paz, ou a luz, né, branca da paz, é a junção das frequências todas e não a rejeição delas, na verdade. Né? Então, o nome Consciência Cósmica surgiu disso e a ideia é essa, né? Trazer luz para o coração das pessoas, trazer alegria para elas, seja através de uma palestra ou de uma festa cigana, né? Algo lúdico, e colorindo o coração das pessoas, que muitos corações estão muito cinzas, na verdade, né? Desconectados da luz do Criador. Eu acredito que é isso. Quando a pessoa para e se conecta com a luz do Criador, para de querer esperar do outro expectativas, porque isso gera muita frustração, né? Sempre a pessoa projetando a felicidade em alguém, ou em uma situação, ou fora. Mas quando você se conecta com a luz do Criador, o teu coração começa a se colorir, de fato, porque é nutrido pela fonte original, e aí você tem paz de novo. Então, em situações de crise, de problemas, não estamos iluminados, a gente sempre vai ter os testes. É importante ter uma pausa e a conexão. O que isso tem para me ensinar? O que eu posso aprender com essa situação? Porque eu acredito que os anjos, eles te passam os desafios sob medida. É como se tivesse assim homeopático, doses homeopáticas, que eu vou mandar lá para a Eliane, ou para o Ricardo, ou para o Felipe, ou para quem seja. Vem certinho, né? Então eu falo assim, tá na sua porta, pega que é teu, né? Assim, qual é a lição, qual é o aprendizado? Mas não é fácil, né? Ninguém falou que ia ser fácil essa encarnação, né? Tem muitos desafios, né? A serem vividos, com certeza. Um monte de desafio. E o propósito do canal também, em Tribo do Despertar, é basicamente isso que você está falando. A gente une todo mundo aqui, todo mundo tem várias verdades, a gente escuta todo mundo, e tá tudo bem, né? A gente vai escutando o que cada um tem para falar, e é a mesma filosofia do que você falou agora, sabe? Sim, com certeza. E a consciência, além do trabalho de cursos, palestras, eventos, né? A gente está nesse trabalho muito bonito das viagens também. Eu procuro colocar 13 passeios de um dia
até viagens internacionais, né? Que eu falo que é para todos os gostos, bolsos e tempos, né? E a minha filha hoje está fazendo também faculdade de turismo, né? Ela praticamente nasceu nesse meio, né? Ela nasceu em 2002, consciência de 96, então ela viajava com o professor Ademar Ramos falando no ônibus. Então, desde pequenininha, ela acabou fazendo turismo, né? Então, o meu sonho, talvez, é que eu consiga ter mais tempo, né? De repente, ela se formando para eu escrever meus livros, né? Que eu tenho muita vontade de escrever muitos livros ainda, é que sobra pouco tempo, né? Por enquanto, eu tenho os 3, né? Que o primeiro se chama Liberdade de Ser, que fala da liberdade de ser quem você é, ficar do seu lado, aprender a dizer não, de repente você quebrar as correntes que te limitam, que te protegem, mas te aprisionam também, né? E esse livro tem um conceito muito legal para quem tem medo de assumir a própria essência e a própria cor, assim, interna. Eu digo, se todos forem verdes, você tem o direito de ser azul, desde que esteja fazendo algo com ética, ok? Para de querer se comparar com os outros. Então, a liberdade de ser, esse livro, ele passa esse ensinamento para pessoas que são muito tímidas, medrosas, de você quebrar suas correntes e mostrar a tua essência, né? Para que você veio ao mundo, enfim. Né? Depois aí eu escrevi o Histórias para Sua Criança Interior, que tem 70 histórias. Era uma vez, passo uma mensagem, eu contava na rádio, né? Aliás, a maioria dessas histórias eu escrevi sentada ali no banco da Rádio Mundial na época, que eu lia histórias de sabedoria, mas começaram a ficar repetitivas. Na época acho que nem tinha muita internet, essas coisas todas. E aí eu falei, quer saber, vou escrever a história que eu vou contar hoje na rádio ao vivo. Eu escrevia ali e contava, historinhas de 3 a 5 minutos. Quando eu fui ver, tinha mais de 100 histórias escritas. E na Consciência Cósmica iam pessoas de idade, sabe? Chegavam lá e falavam assim, Eliane, adoro suas historinhas. Aí eu falei, vou escrever um livro, né? Aí, por isso que eu dei o nome a esse livro de Histórias para Sua Criança Interior, porque era para o público da rádio, as ouvintes, né? Que tinha de idade já muitas pessoas, né? Mas aí caiu na graça dos professores também, e hoje ele serve para todas as idades, né? E cada história passa uma mensagem, um valor humano, seja sobre a timidez, a coragem, né? Ok, uma é contra as drogas também, nesse sentido, passa muitas coisas. Mas eu ainda quero escrever muitos livros, né? Eu consigo canalizar e ouvir romances. Uma semana eu escrevi 200 páginas. Se eu parar, eu escrevo, entendeu? Eu tenho que... Mas eu eu acho que eu não tenho a disciplina da Zíbia. A Zíbia era muito disciplinada, a Zíbia Paris, né? Ela escrevia 2 dias na semana, 2 romances, né? Eu conversei com ela me contou pessoalmente lá na rádio. Então, na terça ela escrevia um romance, na quinta outro, por isso que ela lançava um todo ano, porque sempre tinha já outro, né? Eu falei, Zíbia, eu preciso da sua disciplina, né? Isso me falta um pouco. Mas eu ainda, né, pretendo viver muito, então vamos ver se... Mas um sonho meu é ter mais tempo de escrever muito, né? Eu gosto. E aos pouquinhos vai acontecendo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa sua trajetória, como que você vê assim que as pessoas estão chegando neste momento para poder despertar, para poder buscar mais por deixar de buscar tanto o externo, buscar mais o interno de si? Você vê uma maior aceitação, uma maior tranquilidade, ou tá igual a nossa sociedade, esse agito caótico? Tem as duas coisas, né? Tem a sociedade caótica, eu falo que nesse planeta tem de tudo. Você imaginar, tem, é impressionante. Né? Pessoas boas, más, né? Joio, trigo, é bem misturado, né? O projeto Terra é assim, né? Luz e sombra, né? E eu não acredito que mudou muito, tá? Eu achei que depois da pandemia havia uma grande transformação, que as pessoas fossem entender que tudo é uma coisa só, né? Que tudo está ligado, mas a gente vê que não mudou, né? Aliás, desde a época de Cristo, né? Cristo trouxe tantos ensinamentos, né? O Tao Te Ching, tantos livros, né? Milenares aí, tá tudo lá. Mas depende de cada um. Então, assim,
Mudou, tem mais pessoas procurando? Eu acho que é o mesmo de sempre. A diferença é que hoje, para quem está procurando, está muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque antes os livros eram secretos, né, as pessoas eram perseguidas, tinha que estudar em cavernas, à luz de tochas. Lembra aquelas sociedades secretas, né? Me lembra muito as coisas de Pitágoras, isso tudo tinha que ser muito velado, porque existia muita perseguição. Hoje, graças a Deus, pelo menos aqui no Brasil, né, só não aprende quem não quer, né? Só não evolui quem não quer, porque está tudo aí, os conhecimentos estão abertos, a internet ela nos traz a oportunidade de ter contato com grandes, eu diria, grandes consciências, né? Eu mesmo estudo muito com pessoas da Índia, o mesmo Cabala, eu estudo também com pessoas fora. Pena que eu não sei inglês, gente, eu estou se apanhando, a gente precisa aprender inglês, né? E nem toda a tradução. Em espanhol eu entendo bem, né? Eu fui para o Peru já 9 vezes, então já eu estou aprendendo espanhol assim, naturalmente, mas é maravilhoso, né? Você vê, eu estou falando de 40 anos atrás, ou mais, 40, quase 50 anos atrás, quando eu ficava na casa do meu tio com os livros, era só os livros, né? E livros iniciáticos, como Lobsang Rampa, fantástico. Lobsang Rampa, o Médico de Lhasa, tudo isso não tem mais, né? Você tem que achar no sebo. Mas são livros altamente iniciáticos. Hoje em dia, não, olha que delícia, né? Você chega na internet e tem tudo, mas tem tudo mesmo, do que é bom e o que não é na internet. Aí, o que você vai escolher? Então, melhorou as oportunidades. Agora, a escolha é de cada um. Se você escolher a frequência aqui, uma frequência elevada, está ali, é só se conectar. Se você quiser uma frequência mais baixa, é só se conectar. Então, é sempre muito individual o caminho. O caminho nunca foi e nunca será coletivo. Só que enquanto mais pessoas despertarem, mais serão despertas. Porque existe uma massa, né, de consciência que atingindo um certo percentual, vamos supor que 30% da humanidade está mais desperta. Naturalmente, as outras vão com muito mais velocidade, até pela osmose, pelos locais. Imagina que você está numa sala de aula e tem 30 despertos. Uma aula normal da escola. Você entende que isso vai passando, vai reverberando para os outros, né? E reverbera, porque aí você tá numa mesa com 10 amigos, tem 30 ali mais espertos. O papo vai ser outro, eles vão puxar outros papos. A frequência vai se elevando. E por isso que a gente não deve negar o conhecimento ou ajuda, ou se alguém vier procurar luz ou conhecimento para ninguém, porque a gente nunca sabe, né? É uma pessoa, mas é uma pessoa que está buscando. E ela vai, assim, passar essa frequência para quantas outras? Desde a sua própria casa, mas sem querer mudar ninguém, gente. Aí já são os dogmas, aí já é o fanatismo, tem que tomar muito cuidado com isso. Não há nada mais livre do que a espiritualidade. A espiritualidade é livre, ela respeita cada um, respeita o momento de cada um, não quer mudar ninguém e procura, sim, ser o espelho para ver em si o que precisa ser mudado. É nesse sentido que precisamos ter essa consciência mesmo, né? Que em mim eu preciso mudar, não sair mudando todo mundo, ninguém vai mudar todo mundo. Se você mudar você e se transformar numa pessoa melhor, do dia que nasceu até o dia do desencarne, já foi um grande progresso. Porque a gente está Já aqui está para... ótimo. Está ótimo, né? Já fez uma grande mudança, né? A gente está aqui para se construir, né? Ou se reconstruir, na verdade, se lapidar. Porque o grande desafio da encarnação é essa. Você sair dela um pouquinho melhor do que chegou, né? Com certeza. Ô, Eliane, fala um pouquinho mais sobre as viagens que você faz, assim, para qual locais você já foi? Então, o Peru já fui 9 vezes, né? Praticamente todo ano eu levo um grupo para o Peru. O ano passado eu levei um grupo junto com o professor Lércio Fonseca, né? E nos anteriores eu mesma, né? Vou lá, eu dirijo a roda xamânica lá no Vale Sagrado, é muito bonito.
Eu adoro o Peru, é um lugar que me sinto muito feliz. Eu acho que eu já talvez tenha tido algumas vidas lá. O Lago Titicaca é um lugar maravilhoso. Eu falo que Arcanjo Miguel mora naquele lago, é uma frequência elevadíssima. Você chega ali no Titicaca, na ilha de Amantani, né? Você olhando ali, gente, é tudo. É a paz imediata. Você não É, consegue não sentir Deus ali, né? É muito lindo, né? ali eu já fui Você, também pro Titicaca. Eu não sei se você foi para Puno. Você vai para Puno quando você vai para lá ou você vai para... sim, Você chega lá... Pode falar. não, para ir no Titicaca, é que o Titicaca é grande, ele pega a Bolívia e o Peru, né? Pega. Quando você vai para a ilha de Amantani, o grupo dorme em Puno, ok. Aí depois pega o barco e vai para as ilhas, né? Você Nossa, é foi uma para paz Puno? tão grande lá. Nossa, fui para Puno. Fui para Puno e para Ilha Taquili. Tá, sim. Nossa, É, é muito bom. eu sempre levo para a Ilha Taquili e a Ilha de Amantani. O interessante é que quando eu cheguei na Ilha de Amantani, gente, eu pisei ali e falei, nossa, isso me pertence. Eu me senti tão pertencente àquela ilha, eu até brinquei, eu fui até imobiliária, quanto é uma casa aqui e tal, né? Eu lembro que era 15 mil reais, não tinha nem energia elétrica, né? Mas eles não aceitam pessoas de outra localidade, eles teriam que autorizar, né? Claro, minha mãe falou assim, você não fica uma semana lá, né? Sei, mas é um lugar que me chama muito, a Ilha de Amantani. Quando eu fui para Taquile, não desmerecendo, mas eu senti como outra ilha apenas. Então, eu senti muito forte que eu já tive uma vida lá nessa ilha de Amantani, viu? Toda vez que eu vou lá, assim, parece que eu estou muito em casa. E a Taquile não, você vê como é que é? Então, eu acho que tem umas coisas, né? Tem. Eu sinto que eu devo ter sido... Eu vi, né, uma vida passada assim, enfim. Eu era bem velhinha e eu estava lá nessa ilha, como se fosse uma sacerdotisa, abrindo portais naquele lago, né? Então, eu acho que eu devo ter alguma história no Peru. E Ah, Peru é demais. é muito alegre, principalmente Cusco, tudo muito colorido, é muito bonito. Amiga, amiga, amigo, amigo, né? Eles são muito afetuosos, né? Eu tenho amigos lá e gosto muito. Onde eu vou, eu faço amigo, né? Eu acho que o melhor das viagens é essa conexão com o lado humano, porque paredes assim, né? A gente podia ver só nas fotos, ok? Mas o legal é essa troca com a cultura local. Então, isso é muito importante. Eu tive na Índia também, eu fui em 2019. Ali eu conheci um guia muito legal que chama Yogi, tinha uns 30 e poucos anos, um conhecimento. Eu falei que a viagem valia pelo conhecimento que ele passa no ônibus, né? Então, é uma pessoa que tem muito carinho e uma frequência interessante. Quando eu estou aqui, eu penso nele, começo, né? Lembrar dele, assim, né? Eu conheci ele, a esposa, tudo. Em seguida, já ele me manda uma mensagem. É interessante, né? Então, a gente... Onde que está o Wi-Fi, né? Está dentro da gente também. Tem isso. Então, conhecer novas culturas é muito bom, porque quebra muitos preconceitos, né? E também a gente vê que nem tudo tem que ser do nosso jeito. Cada cultura é de uma forma e está tudo certo, de fato, né? Viajar é muito bom pela oportunidade de você fazer novos amigos, mesmo que seja o passeio de um dia. Às vezes você está em casa e fala assim, ai, minha vida está cinza, tal, né? Às vezes precisa abrir a janela, deixar entrar uma fresta de luz, né? E essa luz pode ser se dá a oportunidade de fazer um passeio de um dia, que é acessível, que dá para você conhecer outras pessoas. E o legal, pessoal, de você viajar com a Consciência Cósmica Turismo é porque 90% ou mais do grupo é o grupo que gosta desses assuntos, né? Então você fala em meditação, chakras, sei lá, qualquer assunto assim ligado a isso, você já tem assunto para uma hora com os amigos ali. Então é muito fácil fazer amizades, tá? Se você gosta desses assuntos mais holísticos. E, então, muitas amizades aconteceram nas viagens, quando não, casamentos também. Apesar que o homem viaja pouco, viu? O ônibus, assim, 90% são as mulheres, né? Mas já teve, sim, já teve relacionamentos, né, que surgiram aí nas viagens, né? Eu só olhando, assim.
E muito legal. Muito legal. Cara, muito da hora. Eu adoro o Peru também, acho que ali é um ponto de energia fantástico, né? Sim, sim. Lá eu sinto muita frequência Pachamama, a frequência das raízes, uma coisa, claro, mais xamânica, né? Mais chakra básico, aterramento. Lá é bom para buscar energia para aterrar. Então, quando você volta diferente, você volta mais. O que é aterrado, né? Que eu falo? Você volta com uma energia de realização, de tirar dos planos das ideias e trazer para o mundo físico. A Índia é mais uma energia dos chakras superiores, de inspiração, de conexão. E o Peru, ele traz mais para a terra aquilo que você cria, ok? Então, eu vejo meio assim. Então, quer trazer coisa para a terra, vai no Peru ancorar essa energia de materialização, de manifestação, de força. Né? E a Índia, nossa, a Índia é muito diferente, né? Vaca andando na rua, é muito legal, é tudo muito outro mundo, né? Assim, eles acham que o nosso que é outro mundo, então tá tudo certo. É o normal para eles, né? Aquilo ali. Eles, né? Se eles vierem aqui para São Paulo, vai achar tudo muito estranho. Então, o que é o certo, né? É a verdade de cada um. Agora, São Tomé das Letras é um lugar que eu já levei mais de 100 grupos. Eu já fui para lá mais de 100 vezes. Eu lembro que eu tive um funcionário, né, que ele falou para mim assim: ele vai conhecer São Tomé das Letras. Ele se chamava Lúcio, e ele que me apresentou, inclusive, o professor Lárcio Fonseca. Ele falou: eu tenho um professor, eu vou trazer ele aqui para você conhecer. E trouxe o Lárcio lá há muito tempo atrás, né, 99, 2000, enfim. E aí o professor Laércio estava fazendo uma viagem para São Tomé, eu fui como cliente, e aí que eu conheci o Flávio em São Tomé, que é da pousada do Flávio, e a partir daí já levei inúmeros grupos. Eu lembro que a gente levava, começamos levando o Laércio para fazer vigília ufológica lá com os alunos dele, e todo mundo lá, né, olhando para o céu, etc. E tal. Foram as primeiras viagens. Eu vi construir toda a pousada do Flávio, né, porque só tinha a parte antiga, ele construiu um lugar grande, onde passamos mais de 20 réveillões com grupos. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, né, quem está assistindo, mas eu vou levar um grupo agora em outubro de 2025, tá? Final de outubro. Cachoeiras, passarinhos, muito verde. E São Tomé tem uma energia diferente, né? Tem. Vai. Tem uma energia que, segundo a eubiose, é do chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação, por isso que atrai muitos artistas, muitos escritores, o pessoal assim mais artístico, criativo, gosta muito de São Tomé das Letras. E até o professor Ademar Ramos, né, ele gostava, que é o professor que deu aula na consciência cósmica há mais de 10 anos, enfim, sobre teosofia, ele gostava de passar os aniversários lá com os alunos dele. Então, levamos pelo menos de 8 a 10 viagens com o professor Ademar e os alunos. Isso foi em dezembro, né, por volta do dia 14 a 16 de dezembro. E depois eu levava outro grupo no Réveillon, né? Então, fui muito para São Tomé e costumo ir, né? Lá. Até uma vez teve um evento lá do Teatro da Paixão de Cristo e eu fui convidada para fazer Maria. Aí eu fui Maria lá no alto da montanha, né? Então, é um lugar assim incrível, né? Meu, lá é muito legal. A gente estava até falando, tem acho que uns 4 episódios atrás, né, Felipe, sobre São Tomé das Letras, né? Bastante gente vai para lá e tem um despertar, né? Acho que é um dos primeiros ali, né? Que a pessoa vai e já começa. É muito legal. A lenda diz que existe na Gruta de Carimbado um túnel que se conecta ao Peru, né? Ao Machu Picchu. Já ouviu isso? Já ouvi. É uma lenda. Aí uma vez eu fiz de propósito, sabe? Coisa de criança, né? Eu falei assim, eu vou fazer assim. Era um domingo de Páscoa. Eu falei, eu vou estar com um grupo ali na boca da Gruta do Carimbado, com guia, né? E eu vou estar lá em Machu Picchu ao mesmo tempo. E eu fiz isso. Aí, no mesmo horário, era um domingo, como eu te falei, de Páscoa, aí tava eu com um grupo lá em Machu Picchu e estava com um grupo em São Tomé ao mesmo tempo. Eu sincronizei. Por brincadeira minha, né? É uma lenda, a gente não sabe se é verdade. E aí eu liguei, né? Porque ali em Machu Picchu o celular funciona. Aí eu liguei para o guia, falei, gente, estamos aqui. Então, falei para o grupo, foi interessante, né? Mas foi
É uma experiência só. Mas, assim, de verdade, existe ou não? Lenda, a gente não consegue provar. Mas o professor Ademar Ramos falava, ele fazia vivências ali na ladeira do Amendoim, que é do lado da Gruta do Carimbado, que existia um túnel, sim, embaixo, que ele já havia descido na Gruta do Carimbado, feito meditações lá quando jovem, com guia, tudo, né? Hoje está fechado, né? O exército fechou lá. Você não consegue entrar na gruta. Porque pessoas entravam lá, se perdiam, entravam assim, é perigoso, porque você anda 50 metros, já fica sem ar, e o pessoal às vezes entrava lá sem saber o que estava fazendo. Bom, e ele falava assim que tinha túneis onde passavam bolas de luz ali de baixo e passava ali na ladeira do Amendoim. Tanto que ali ele fazia questão de fazer vivências com o grupo. Eu acompanhei várias vivências dele lá, do despertar do chakra laríngeo que ele fazia, né? Então tem isso. Então, a consciência cósmica me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas maravilhosas, assim, né? O Dr. Lai Ribeiro já deu cursos lá também, né? Entrevistava ele no meu programa na Rádio Mundial na época, ele dava cursos lá. Eu fiz o Sintonia com ele. Então, já passou muitas pessoas, o Eric Pio, da Reconexão, o irmão do Toquinho, o João Carlos Pet, já deu palestras lá, né? É porque eu tocava na abertura do meu programa da rádio a música Imagine, que era do CD Canção dos Direitos da Criança do Toquinho. E uma vez o irmão do Toquinho passou um fax. Olha o tempo. Fax. Agradecendo por eu estar tocando uma música do irmão dele, né? E foi muito legal. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Toquinho, entrevistei o Toquinho também, né? Então a rádio me abriu muitas portas. O Wagner de Assis, que foi o diretor do filme, que é, né, o diretor do filme Nosso Lar, também tive a oportunidade de entrevistar. E então, o que mais, se você falar consciência cósmica valeu a pena, né? Pelas pessoas que eu conheci, sim, não só professores, muitos amigos, né? Você vê, né? A médica que fez o parto da minha filha, a médica, eu conheci na viagem. Advogada que, quando eu preciso, ela me ajuda, né, nos direitos autorais. Eu conheci lá no espaço. Para mim, lá, eu só vivo ali, né? Então, todo mundo que eu conheço ali é meu universo. Então, muitos amigos queridos, né, se formaram ali. Então, é isso. E eu gosto dali porque a gente está numa rua sem saída há 25 anos, ou 26, né? A Consciência tem 29 anos, que antes era só as lojinhas, né, que eu contei. E aí chega um cliente que fala, nossa, ainda está aberto aqui, que bom, eu mudei daqui de São Paulo, fui para o exterior, 8 anos. Então, eu falo que parece casa de mãe, né? A pessoa retorna, né? Assim, eu acho interessante esse movimento, né? E mesmo depois da pandemia, a gente está aberto, é um milagre e muito trabalho, né? Sim. Nossa pandemia, acabou, né, com muita coisa, né? Complicado. Realmente, né? Atrapalhou demais, né? Mas, enfim, estamos aí na fé, né? Enfim, se transformando. Porque o que acontece nos espaços holísticos, de uma maneira geral, e muitos fecharam, é porque depois da pandemia o mundo se transformou. Hoje é tudo como estamos aqui online, né? E os espaços físicos, a maioria dos professores simplesmente, né, foram para o online por um movimento natural da vida, né? E então realmente eu sinto falta, né, desse movimento do presencial, tanto que eu gosto também do presencial, por isso que eu promovo as viagens mesmo de um dia. O que eu mais gosto é de estar lá na Vergueiro, Centro Cultural São Paulo, tá o ônibus, aí chega, eu vou chamar de comunidade, né? Assim, os amigos ou os novos amigos são todos bem-vindos, quem quiser viajar com a gente, mas eu conheço clientes há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, enfim. Oi, tudo bem? Olha, tudo bem? Sabe, receber as pessoas é muito gostoso. Então, eu gosto muito do presencial, né? Mas amo também a tecnologia. Eu sinto que em vidas intermediárias eu devo ter trabalhado com tecnologia, porque quando eu cheguei aqui, né, você vê, eu quando entrei na faculdade de processamento de dados, né, o laboratório, acho que vocês não tinham nascido ainda, enfim, mas era o TK-85, e gravava o programa no Basic, do Basic no gravador Hackplay. Quem que lembra do Hackplay, aqueles gravador Hackplay? Fita Isso não... cassete.
Ah, fita cassete, sim. Fita cassete. O programa, como hoje a gente grava um programa, claro, nas mídias, era na fita cassete. E tinha que apertar REC e Play para gravar o programa em Basic, e o monitor era uma televisão. Esse era o laboratório de informática da época, né, quando eu me Caramba. formei. E aí, assim, tudo que apareceu de tecnologia, quando apareceu assim, os primeiros computadores como o Apple, que era aquele disquete 8 polegadas, eu tive. Então, eu acompanhei muito, né? Hoje, inteligência artificial eu amo. A capa do meu livro eu que fiz pela inteligência artificial. Eu gosto muito. Então, quando eu vim, assim, né? Eu falei, nossa, está atrasado tudo isso. Eu tinha sonhos de ver o carro dirigindo sozinho e eu no banco de trás. Esse sonho eu tenho mais de 15 anos. E hoje eu vejo acontecendo, né? Eu falei, meu Deus, né? Que incrível, né? Meu, a Então, tecnologia, né, tá cada vez mais rápido, assim, né? É muito doido essa é muito questão doido. da evolução. Então, Ricardo, mas isso que eu estou dizendo, que eu amo a tecnologia, eu amo ver todo esse movimento da internet, mas eu não abro mão do presencial. A gente tem que ter o equilíbrio. O ser humano está ficando doente, porque ele fala assim, eu tenho tantos mil amigos, mas se precisar de um, não encontra. Porque É, tem que nutrir, tudo bem. A tecnologia é legal, eu amo, como eu falei, né? Nossa, eu amo tudo isso. De ter a oportunidade de estar encarnada nesse momento e ver toda essa inovação, que lindo, né? Vamos usar isso para o bem. Mas a gente não pode perder a consciência de que o ser humano é um ser sociável. Se ele ficar sozinho, ele se isolar, ele vai ficar doente. O corpo emocional dele vai adoecer. Então a gente tem que tomar cuidado e também cuidar das interações sociais, sabe? Chamar alguém para o chazinho da tarde, ou se ter a oportunidade de um encontro nesses espaços holísticos, seja consciência cósmica ou outros, enfim, que promovem encontros, sabe? Presenciais. Se conectar, pode ser um SESC, né? Tem o Centro Cultural São Paulo, que é fantástico também, gratuito. Tem lugares muito legais, né? Para a gente cuidar, tanto que é corpo e alma unidos no momento da encarnação, não pode negar nenhum dos dois, né? Então, energia sutil, ok, mas a gente está na matéria, no mundo material ainda, né? Então, tem que olhar para essa. É como o triângulo, né? Ou aquele triângulo de 6 pontas, que é o símbolo da consciência cósmica, inclusive, né? É o triângulo superior da perfeição. E o triângulo inferior, que é trazer para a Terra, né? Então, tem que ter essa harmonia, né? Também. Eu sou suspeito em falar, acho que teve algumas vezes que eu tava meio que em transições na minha vida, aí eu falei, não, deixa eu dar uma olhada na consciência cósmica pra ver se tem palestra, tem alguma coisa. Aí sempre tinha algum evento legal. Aí eu, não, beleza. Então vou pegar o metrô, vou pra lá e beleza. Aí todas as vezes eu conhecia alguém que nós Uhum. ficou, tipo, ou mais de uma hora conversando lá dentro e depois continuou conversando na porta, ou nós fomos pra padaria que tem próximo, acho que é quase na Sei. travessa da rua. E aí nós sentávamos na padaria, pegava um café, pegava um pão na chapa e ficava ali mais horas conversando. E é muito bom esse equilíbrio, né, e da surpresa também, se encontrar pessoas que você não vai ter, você vai ter mais tranquilidade de conversar sobre qualquer assunto, sobre coisas assim que vai além do superficial, que vai mais da curiosidade, da vivência, e é muito gostoso. Sim, E sim. querendo ou não, tá do ladinho ali da principal avenida da América do Sul, né? Então é um espaço mágico acolhedor. Isso. Nós estamos a 2 quadras do metrô Brigadeiro, né? Dá uns 7 minutos a pé, num passo como o nosso. Um passo mais tranquilo, dá uns 10, 12, né? Mas assim, uns 7 minutinhos você já chega ali, né? 2 quadras. É fácil o acesso também. E ali, o que temos lá já há uns 11 anos é a apometria, né? Que é um trabalho espiritual, que trabalha desobsessão, sobre personalidades, tem curso de apometria, curso de reiki também, atendimentos, né? A Márcia de Freitas Saraceni está conosco já há mais de 20 anos, ela dá curso de reiki ali, né? Ela foi cunhada do Rubens, né? Saraceni, que eu tive o prazer de conhecer também.
Eu conheci muita gente legal. O Rubens Saraceni, ele fez curso comigo de numerologia quando ele tinha o Guardião da Meia-Noite. Ele só tinha esse livro. Ele era muito tímido, né? Depois ele virou uma sumidade, né? Assim, também. Ô, Eliane, você também vocês fazem xamanismo? Então, do xamanismo, às vezes tem cursos lá de animal do poder também, tá? Às vezes a gente faz roda xamânica, mas não é uma coisa que tem todo mês. Às vezes a gente Tipo, faz mais pastel cigana, né? Assim, não é assim, todo mês tem, não. A gente vai fazendo quando dá, quando sente, né? Mas pode sim ter cursos lá, como já teve, de animais de poder, de conexão. Sim, como eu falei, ele é aberto, né? A várias vertentes também. Mas evento fixo que a gente tem é a apometria, né? Toda terça-noite e sábado de manhã já há 11 anos. Isso nas Eu estarei presente em algumas dessa. É meu próximo apometria? curso que eu quero desbravar. Qual? De apometria? Apometria. Tem cada 2 meses, tem um curso de apometria lá também. A apometria é interessante, né? Você só entende quando ou faz um curso ou passa pelo atendimento, porque a gente fica, que será apometria, né? Era assim. Na verdade, trabalha de depressão e subpersonalidades, partes suas feridas no passado, que precisam ser tratadas e reintegradas. E temos lá, hoje a gente também está tendo curso de mediunidade, né? Eu falo hoje porque tem pessoas que vão assistir isso no futuro, então as coisas mudam. A gente tem a honra, né, de ter lá o Jordelei do Portal Paz, está dando curso lá de mediunidade pessoal, um trabalho muito lindo. Agora, no domingo eu estive lá, fiquei o dia todo com eles, uma equipe maravilhosa, muito amorosa. Então, assim, vamos ver, vamos sentir, né, para onde vai fluir energia. O que estou sentindo é que está fluindo para uma energia mais ligada à cura espiritual agora. Eu sinto que a consciência vai por essa vertente, talvez se transformar num instituto, algo mais assim. Eu sinto que está indo por esse caminho. Eu falo assim, que quem manda é Deus, né? Eu obedeço, eu vou sentindo o fluxo das coisas. só vai seguindo o rumo, né? Seguindo o rumo. E muito aprendizado, né? Ah, com certeza, né? É uma caminhada que a gente vai aprendendo demais, né? A gente aprende com várias pessoas que a gente vai conhecendo no caminho. Meu, é muito legal. Eu falo pro pessoal que é um caminho que não tem volta, né? Você entra nesse caminho, não tem mais como voltar. Você pode perder a chave, você pode perder o celular, mas consciência você não perde. A Não partir do perde. momento que as pétalas do chakra são despertas, cada pétala é como uma joia de um conhecimento. Você se abriu, despertou, não tem como retornar. Então, por isso que é onde mais vale a pena investir, é no despertar da consciência, porque é uma coisa que é sua para sempre. O pessoal pode te tirar tudo, menos a consciência, né? A sabedoria que você adquiriu. Então, esse é o melhor caminho, porque quando a gente desencarnar, né, eu falo que se leva da vida, é a vida que se leva, a gente só vai levar a pessoa melhor que nos tornamos, mais nada. Né? Quando melhor, né? Porque tem gente que consegue se tornar pior, às vezes. Não no sentido de tomar decisões erradas, ir para caminhos complicados, né? E aí vai se emaranhando na teia das ilusões e vai ficando preso nisso tudo, né? Uma vez eu fiz uma vivência, né, meio de regressão para uma vida intermediária, onde eu me vi e vi o planeta Terra muito longe. E aí foi me perguntado, você é feliz na Terra? Eu falei, tem 2 coisas que na Terra me tiram a felicidade. Uma delas são as dores físicas que no plano astral mais sutil não tem, mais elevado. Né? Ninguém merece sinusite, gente, né? De vez em quando dor de dente, todas essas coisas é muito chato. Né? E outra coisa que me traz sofrimento é quando eu crio a teia das minhas próprias ilusões e fico grudada nelas. Quem já não fez isso? Né? Paixões, coisas da terra. Né? Você cria um monte de ilusão e fica preso feito uma aranha. Né? E isso causa muita dor. Mas quando eu me desvencilho das teias das ilusões, eu estou muito feliz de novo, leve e tranquilo. Então eu falei que na Terra,
dois são os grandes desafios do ser humano. As dores físicas, né? Tem a ver com as doenças, tudo isso, e a teia das ilusões, que de vez em quando a gente cria e fica preso nelas, né? Que nós mesmos criamos. É a gente sempre que cria. Mas quando nos desvencilhamos dela através da lucidez, da consciência da luz, a gente se desvencilha e é feliz de novo, é leve, né? Feito um beija-flor. É assim a nossa alma. É assim. Mas não é fácil esse planeta, não, para ninguém, não. Né? Esse planeta aqui é complicado, né? Mas como a gente não iluminou ainda, né? A gente está nesse processo aí. Na consciência, eu fiquei muito tempo fora do palco lá, né? Porque eu fiquei cuidando dos bastidores e de tantas pessoas, enfim. Agora eu estou querendo fazer um trabalho, né? Lá, meu. Talvez voltado ao curso de numerologia. Até essa semana eu sonhei que eu estava dando curso de numerologia. Eu dei muitos cursos no começo, em espaço de outras pessoas que nem existia consciência cósmica, né? Como eu falei, eu dei curso em Nirvana, em São Caetano, onde o Rubens Saraceni, comentei, né, que foi meu aluno na época também, e dei muitos cursos, né, em outros espaços. E quando eu abri a consciência, praticamente não deu muito tempo mais, né, cuidando de tanta coisa burocrática. Mas esse sonho que eu tive essa semana, eu já até marquei ontem um curso, tem que ver a data certinho, né, de numerologia, são 4 aulas, né, eu vou voltar a ministrar. E estou com umas ideias, né? Eu criei um encontro com a luz, que vai ser uma vivência de 2 horas, que as pessoas vão se conectar. O interessante é que as pessoas vão procurar fora, e eu vou mostrar que a luz está dentro delas, né? Vai ser primeiro um trabalho de você jogar fora todas as mágoas, as raivas, tipo divertidamente, né? Aquelas emoções que te atrapalham. Eu vou criar campos ali, né? E que você vai entrar no círculo, né? Eu sou formada em PNL também, practitioner. E, enfim, e depois aí a gente vai para um círculo de uma energia de elevação, como se fosse no divertidamente a alegria, ok? Mas antes a gente tem que fazer o caminho da limpeza, né? Então eu vou misturar o xamanismo, né? Eu também sou formada no xamanismo, ok? Então vai chamar Encontro da Luz. Vai ser um trabalho lá no salão, que em breve eu vou estar lançando, né? Que me veio todinho ali pronto, né? Essa semana. Então eu sinto muita falta disso, né? Dessa parte de voltar à comunicação, a fazer as vivências também, né? A escrever os livros. Mas a vida acho que precisou, Eliane, você vai aprender essa parte. Aprender não, né? Que eu não gosto, eu sempre peguei essa parte de ficar muito na terra, sabe? Aí a vida fala, vai cuidar da contabilidade, vai cuidar Das partes burocráticas. É muito chato, gente, para quem... eu sou formada, eu sou técnica em contabilidade, acredita? Meu Deus. Odiei, mas eu me formei. Então, não é meu dom é da comunicação, mas quando a gente tem empresa, tem que olhar para o triângulo inferior e superior, né? A gente quer negar, a vida te traz de volta, tu vai aprender a olhar para a terra, né? E tudo bem, faz parte, gente, faz parte. Nossa, essa parte eu acho muito chata também, essa parte burocrática, nossa senhora. Mas se você um dia resolver abrir uma empresa, tem que olhar. Não eu tenho uma empresa. Não é verdade? Se não, né? Nossa. Ela é chata, ela é importante, né? Ela é importante. É chata para nós, que talvez não gostamos. A minha irmã, ela é formada em contabilidade e economia. Ela adora. A paixão dela é essa coisa de... Então, o que é... Né? Eu lembro de... Não sei se vocês assistiram Disney, né? A Vida de Disney. Passou na Netflix uma época, muito lindo documentário, que ele estava nessa, né? Aí ele pegou o irmão dele, que estava doente até, ele acho que estava com tuberculose, se recuperando, ele tirou o irmão dele lá do hospital, falou, você vai me ajudar nessa parte. Ele era expert na parte administrativa e contábil. Aí Disney pode ser Disney, né? Então, é isso também, né? Cada um tem um dom, na verdade. E, inclusive, o irmão dele ganhou prêmios, né? No filme falava isso, ganhou prêmios de administração, etc. Tão bom que ele era. Então, eu acredito que a gente também tem que ter essa consciência, né? O Dr. Larry Ribeiro uma vez me falou isso, ele falou, Eliane, você não tem que desenvolver dons que você não tem. Não perca tempo com isso, contrate quem é bom e seja bom naquilo que você é. Isso daí é um aprendizado também. Foi o que Disney fez, né? Quando ele pediu ajuda para o irmão. Porque aquilo que você é bom, você já é, né?
contrata a pessoa que é bom no que ela é boa. E aí você vai mais longe, né? Eu A quando eu gente não fechei minhas consegue. empresas, quando eu fechei minhas empresas, eu era bastante centralizador também. Então, eu gostava de tomar conta do processo de ponta a ponta. E aí, quando aí ela ficou 100 meses de se existir, eu falei, poxa, deveria ter usado recursos de uma maneira mais eficiente. E isso daí é Exato. maravilhoso. Além de ter mais perspectiva de crescimento, nós dá a oportunidade das pessoas também respirar um ar mais fresco, né? Sim, Essa parte maravilhosa, esse equilíbrio. sim. E eu não sei, né? Eu sou taurina também, às vezes eu acho que eu sou muito centralizadora. Preciso melhorar nisso. A gente, do meu jeito dá certo, mas é ruim, né? Porque você também não tem tanta liberdade, né? Exatamente. Mas, gente, eu tô aprendendo também. Vocês acham que não? Todo dia. Por isso que é importante essa troca de experiências, né? E para você aí que está assistindo, você que é da internet, né? De achar que quem está nesse processo mais ligado à espiritualidade sabe tudo, não sabe. Está todo mundo no mesmo barco. Por isso que eu gosto das viagens, e eu faço amizade com as pessoas, e reverencio o ser sagrado de cada um, porque, de repente, alguém, aquela pessoa, né, assim, poxa, o que ela tem para me ensinar? Às vezes é uma receita de bolo, gente, que você não sabe fazer, que legal! A pessoa é expert naquilo, você não é. Então, a gente sempre tem que trocar com o outro, sabe? Acho que isso é Sempre. muito importante. E Hum. tem uma coisa, sabe? O ego é que estraga tudo, sabe? As pessoas quando. Olha, o que eu vi nesse meio, sabe? E eu me policio sempre. O pessoal se perde muito no ego, né? Se Muito. perde. Eu falo que um dos grandes desafios do ser humano, e uma das últimas iniciações, eu acredito que é o poder. É como se fosse no topo da pirâmide, sabe? Aqueles. Eu acho que é o último mesmo, porque você percebe. Muitas pessoas, quando têm muito poder, se perdem, mesmo nessa área espiritualista. Não vou citar nomes, a gente sabe, é complicado. Agora, a É gente não tem que achar, complicado. eu não vou me perder. Não, você tem que olhar todo dia para o teu ego. O ego é que nem um monstrinho que você carrega no bolso, né? Você fala assim, oi, bom dia, tudo bem? Olha para ele não crescer e te dominar, né? Mas tem que tomar cuidado, sabe? Assim, eu Eu sou percebo. de se achar melhor, porque ninguém é melhor que ninguém. Você pode ser melhor numa coisa e o outro é melhor em outra, entendeu? Só isso. É assim que funciona. E tá aprendendo todo dia, né? Um com os outros. É algo que a gente tem que olhar. Eu não vou falar assim, o dia que eu for muito famosa, se for um dia, eu não vou me perder. Não sei, eu não fui testada. É verdade? A pessoa fala, eu não vou me perder, você sabe, você não foi testado. Então, olha todo dia para isso. Né? Tem que treinar nessa questão, né? Tem que E quando a ter o gente autoconhecimento. vai julgar o outro, olha para si, para lá. A pessoa, ela se perdeu, mas você foi testado, entendeu? Então, Eu acho que quando a gente julga o outro, a gente tá criticando a gente mesmo, sabe? Que a gente critica as sombras do outro, que é a nossa sombra, né? sim, sim. Eu penso dessa forma. Mas o julgamento tem fases, né? Você pode julgar alguém e falar. Aí você chega para o amigo e fala, você viu fulano falando? É uma fase do julgamento. A outra fase é você pensar, porque a cabeça pensou já, não adianta. Você está lá no metrô olhando para uma situação, você já julgou, não dá tempo, entendeu? Mas você não falar já é uma grande conquista. Sabe? Não passar adiante a maldade do julgamento já é uma conquista em tanto, e não é fácil, né? E é legal que quando a gente está nesse aprendizado, aí você fala assim, olha eu falando mal, olha, é legal essas fases, né, da evolução. Mas você não falar já, olha que legal. Mas mesmo assim, pensou e não falou, pede perdão. Fala assim, Deus, é o que dá para ser por enquanto. Mas não se maltrata. Você está aprendendo, Orar e né? vigiar. Orar e vigiar, né? A gente tem que ter muita paciência e amor por nós mesmos, né? Na verdade. E rir da situação. Falar, nossa, é o que dá para ser, Deus. Eu sei que eu tenho que melhorar, mas não consigo ainda, né? É bem isso mesmo, né? Orai e vigiais. Sim. Eliane, onde que a gente encontra
o cronograma da consciência cósmica, você coloca no Instagram. Então, nós temos o Instagram, que é o conscienciacosmica.oficial, que lá você vai encontrar, que é uma estrela de 6 pontas azul, né, com um triângulo dourado. E lá você vai encontrar a programação dos cursos, eventos, viagens também. Eu acho que é a forma hoje mais atual, né, do pessoal talvez se conectar. Tem o site, que é o conscienciacosmica.com.br também. O YouTube, o canal do YouTube é Consciência Cósmica Oficial, ou escreve Espaço Consciência Cósmica. Você vai ter acesso a muitas aulas de teosofia do nosso grande professor Ademar Ramos, né, que, na minha opinião, foi a mais alta consciência que se passou ali no nosso espaço, não desmerecendo os outros, tá? E tendo gratidão por todos, mas o professor Ademar é um ícone, tá? Eu chamava ele de professor Google na época, porque incrível, um chip a mais. É muito interessante o grau de consciência. Mas ali você encontra aulas, né? Inclusive do tarô Oswald Rich, né, que é um tarô iniciático, ele deu cursos lá, você encontra todo editado, as aulas, é gratuito, né, aqui pelo YouTube também. Então, esses são, assim, os nossos canais, né? Eu tenho um canal também, mas eu abri meu canal há pouco tempo, mas eu acho que tem pouquinha gente ainda. Tem umas 300 pessoas, porque eu até preciso... Lá tá assim, toda quarta ou quinta, um novo vídeo. Gente, eu não tenho gravado há um tempo, desculpa, vou ver se eu me inspiro com os meus amigos de ter disciplina, né? Você pode pôr Eliane de Araújo com H, né? Ou canal Estelar, ou entra no Instagram e me pergunta, que aí eu te passo o canal, porque quando o canal é pequeno no YouTube não aparece ainda, né? Mas o canal da consciência é bem maior, tá? Que ali o professor Ademar Ramos, né? Praticamente é muito do conhecimento dele ali, né? Por isso que eu criei um outro para mim, que meus assuntos são diferentes dele. Quem gosta ligado à teosofia, são assuntos diferentes, né? Então eu criei, acho o ano passado, um outro canal, porque o meu mundo é mais lúdico, né? Eu gosto de histórias, eu gosto da Disney, eu gosto de contar histórias, então é outra frequência e ambas são boas, é claro, né? Tá? E é isso. Então, pessoal, tá aqui na descrição, tá o Instagram, tá o canal do YouTube, tá tudo aqui na descrição, acessa lá para pegar o cronograma lá da Consciência Cósmica, para saber as palestras, saber os próximos eventos. As viagens é também tudo pela Consciência Cósmica, para o pessoal que quer viajar. Tudo Sim, pelo mesmo local, né? Em outubro, né, agora a gente vai ter São Tomé das Letras, mas eu faço São Tomé com certa frequência, né? Mas esse ano eu creio que só em outubro, que vai estar mais quente, final do mês. O Egito para 2026, tá? Está programado também, no mês do Carnaval, talvez no final do ano também, enfim. Peru eu levo todo ano, Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso em Goiás, estou programando também para março ou abril do ano que vem. O Réveillon vai ser no Espírito Santo, a gente vai visitar aquele Buda gigante que tem ali, um turismo de experiências. Eu vou acompanhar o grupo com aéreo. O nosso hotel vai ser pé na areia, abrir o portãozinho, 100 metros é a praia. Vai ser um turismo de experiências muito 10 agora esse ano, agora virada de ano. Também a gente vem de cruzeiros, Réveillon em alto mar, né? E assim, Natal Luz em Gramado, Ametista do Sul, que é maravilhoso, né? A Ametista do Sul é fenomenal lá na energia. Sim. A gente almoça, janta, toma café, sentado naquelas mesas de drusas de ametistas gigantes, né? Com tampão de vidro, na mina de ametista desativada. Já levei 3 grupos para lá. Ano que vem vai ter outro em março ou abril, né? Então, se você gosta de viajar e quer fazer amizades com essa tribo, essa tribo de despertar, né? Que tem a ver com essa frequência também, pessoas que gostam desses assuntos. É só viajar com a consciência cósmica. Eu costumo ir na maioria das viagens também, né? Gosto de estar junto aí com vocês. Claro que vai o guia também, né? Credenciado, tudo certinho, o guia local. A gente é muito responsável. Então, são muito bem-vindos. Então, pessoal, acompanha aí, tá? Para saber as próximas viagens, para saber o que vai rolar aí da Consciência Cósmica. Segue no Instagram, tá? Eliana, segue no Instagram a Consciência Cósmica. Se inscreve no canal do YouTube dela. Se inscreve no canal do YouTube da Consciência Cósmica também. Fechou, galerinha? E também se inscreve no nosso, né? Vocês não podem esquecer de se inscrever no nosso, comentar e compartilhar.
Siga a tribo do Despertar aí, né? Já Siga dá a o gente aí joinha. também. Pessoas E Bom, você que ele... chegou até, você vão chegou até fazer algo aqui, do digite. Consciência cósmica. se você chegou até aqui, comenta aí, consciência cósmica. Coloca aí. Bom, Eliana, muito obrigado por ceder seu tempo para falar com a gente. Muito inspiradora a sua história. Meu, muito legal o seu projeto. Eu fico de boca aberta, assim. Quanta coisa você já fez, já. Vários livros, várias viagens, assim, eu fico muito encantado. Tá, ok. Então vem viajar com a gente. Quem sabe um dia você vai conosco, né? Você é Bora, de São bora marcar. Paulo? Você é de onde? Eu morei em São Caetano, né? E agora eu moro em Ribeirão Pires. Ah, tá, conheço. Eu levo o pessoal lá para Torre de Miroco. É, pertinho daqui. Eu moro perto de Paranapiacaba, Torre de Miroco. Bacana, lugar gostoso. É gostoso. Então, obrigada, Mas muito. Ricardo. E Foi eu mais agradeço também. Agradeço desde a recepção lá da Consciência Cósmica, a- ao espaço, ao tempo seu. E eu lembrei agora, se eu não me engano, acho que o livro da criança interior, acho que é azul claro, alguma coisa assim. É ou não é? Não, o azul claro é a liberdade de ser. Liberdade de Da- ser? Então, Depois, eu fiquei com esse daí na cabeça, mas eu lembro que eu acho que eu tava com umas duas questões, eu abri o da criança interior, li dois contos. E foi muito legal. sim, sim. O dia que quiser, a gente vem contar a historinha aí para vocês também. Com certeza. Que Tem legal, umas nossa. histórias bem legais, né? O que é o amor é uma que ficou bastante famosa. Na internet, até editaram livros como Autor Desconhecido, ou então Tomando Posse da Minha História. Tem muita coisa assim, né? Por isso que eu tenho advogada de direitos autorais, né? As historinhas assim vão perdendo, né, também. Mas o que não pode é tomar posse e falar que é seu, né? Isso que é ruim. Mas enfim, vamos defender aí direitos autorais, gente. Mas obrigada, viu, pela oportunidade. Nossa, eu fico muito feliz por você ter aceito o convite. É sempre muito legal de ter pessoas novas aqui com a gente contando, né, o seu despertar espiritual, né, que o intuito do canal é a tribo despertar, é falar como começou o despertar, né? Tá certo. E o dia que quiser, a gente pode falar também mais focado a numerologia, que também é muito, muito legal. Vamos. Meu, Tá pode bom? ter certeza que esse é o primeiro de muitos, vai estar sempre aqui com a gente. Um dos nossos projetos é fazer o podcast presencial mesmo, tá? A gente está fazendo ali remoto por questões financeiras mesmo. Mas em breve, Sim. logo, logo, a gente vai abrir nossos estúdios aí e tá realizando tudo ao vivo aí para vocês. É só estar Você sabe, acompanhando a gente. Ricardo, entre o bom e o ótimo, é bom começar com o bom. Tem muitas É, pessoas que não têm o que tem que ser feito ou que gostaria de fazer de fato, porque buscam o ótimo. Ah, eu não tenho o é, ótimo, eu não vou fazer o bom. Começa com o com bom que chega no certeza. ótimo. É isso que a gente pensa. Vamos começar, depois a gente se vira mais para frente. Importante é começar, botar na estrada. Importante. E aí a vida ajuda, né, a abrir os caminhos. Felipe, muito obrigado pela sua presença, mais um episódio aí com a gente aí. O Felipe, ele sumiu de 2 episódios, mas ele voltou nesse aqui. Ele teve compromisso na parte da manhã. Daí só participou eu e o Maionese dos episódios. Mas ele está de volta aí para acompanhar os próximos papos. Tamo junto, pessoal. Até os próximos. Bom, bom pessoal, brigadão. Tchau, tchau e até a próxima.